Boa noite, irmãos. Esta semana está sendo bastante intensa. Ontem nós tivemos um encontro de casais jovens ali em Atibaia. Foram 37 casais reunidos e ouvindo a palavra de Deus. Foi um momento abençoador. Hoje de manhã tivemos um encerramento da Escola Bíblica e do CTM, que voltará no dia 18 de agosto. Então, próximo domingo já não teremos as atividades habituais aqui pela manhã. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Eu não sei como tem sido para você esse estudo do Sermão do Monte, mas o que eu tenho percebido é que o Sermão do Monte tem revelado quem eu realmente sou. O Sermão do Monte tem funcionado como uma espécie de espelho espiritual para mim. E é claro que quando eu olho nesse espelho espiritual, eu fico aterrado. Mais uma vez, eu só vou depender da misericórdia de Deus. Agora, se o Sermão do Monte traz à tona as minhas limitações e os meus pecados, não é por isso que eu vou ficar desesperançoso. Não é por isso que eu vou ficar completamente aterrado e vou voltar para a minha casa depressivo. Por quê? Porque nós temos um Deus que restaura. Nós temos um Deus que perdoa. Nós temos um Deus que dá o caminho, que acolhe. Mas nós precisamos estudar o Sermão do Monte para que tenhamos rotas da nossa vida corrigidas. E Jesus, desde o capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ele usa um estilo bem particular. Ele começa a mostrar contrastes. Ele começa a mostrar aspectos duplos. Quando Átila esteve aqui ministrando a parte dele, ele mostrou que Jesus usou 5 vezes aquela oposição. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Aos pares, contrastes. E aí nós chegamos à conclusão de que é preciso interpretar corretamente a palavra de Deus para vivermos corretamente. No domingo seguinte, o Renato foi o responsável pela ministração. E ele mostrou que Jesus estava focalizando 3 práticas comuns entre os judeus: dar esmolas, orar e jejuar. E Jesus deixou claro: não é desta maneira que vocês devem fazer, é daquela maneira. Vocês devem continuar dando esmolas, orando e jejuando, mas isso para a honra e glória do nosso Deus, não para que vocês sejam reconhecidos. No último domingo, o Luiz Felipe aqui esteve e falou a respeito dos tesouros do céu e dos tesouros da terra. Falou a respeito da correta maneira de poupar, porque nós somos seduzidos pelos tesouros aqui da terra, que nós devemos sim planejar, devemos ter as nossas reservas, mas não devemos fazer dessas reservas, dessas poupanças, o nosso Deus. Esse é o grande risco que nós corremos, a idolatria, mudar o nosso foco tem que ser sempre Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, e Jesus continua focalizando aos pares. Jesus mostra que há 2 senhores, Deus e as riquezas. Em algumas traduções, em vez de riquezas, aparece mamon.
E eu vou usar aqui hoje mamon, porque quando nós ouvimos falar em riquezas, nós temos a tendência de abstrair, de simplesmente de não achar que isso seja idolatria. Mas quando nós damos nome, aí fica diferente. E Jesus mostra que há esses dois senhores. Como fazer a escolha? A ambição deste mundo nos fascina e nos seduz fortemente. Jesus nos ensina, nesta porção que nós vamos ler hoje, a fazer a melhor escolha. Ele destaca a insensatez do caminho errado e a sabedoria do caminho certo. Por isso eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 34. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez. Deus, aqui estamos nós diante da sua palavra, a sua palavra que é santa, a sua palavra que traz a revelação divina para nós. E nós pedimos que neste momento, Deus, o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha aquietar o nosso coração, concentrar a nossa mente, e que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco nesta noite. Trabalha, Senhor, em áreas da nossa vida que precisam ser mexidas, que precisam ser transformadas, que precisam ser trabalhadas. Revela a nós, Deus, porque o que nós queremos, Deus, é sair daqui restaurados, porque o Senhor é um Deus de restauração. E é por isso, Pai, que te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Essa porção é bastante conhecida e mais conhecida como o texto da ansiedade. E por isso,
Antes de começar a fazer considerações sobre o texto em si, eu queria fazer algumas considerações sobre a ansiedade. O que é ter ansiedade? O que é ansiedade? Vocês têm algumas frases aí na tela que definem a ansiedade. É estar com mente e alma ocupadas. É uma preocupação excessiva. É uma busca intensa e contínua de algo que ocupa a mente e consome as energias. Infelizmente, essa porção, a meu ver, tem sido mal entendida e compreendida. Porque essa ansiedade não diz respeito a preocupações que em geral nós temos. Mas essa ansiedade é, de fato, decorrência da escolha que fazemos. Nós temos diante de nós duas escolhas, ou uma escolha, dois reinos, o reino de Deus e o reino de Mamon. E de uma coisa você pode ter certeza: se a sua escolha for o reino de Mamon, você inevitavelmente vai viver tudo isso, vai viver a ansiedade. Não há como escapar da ansiedade e dessa específica ansiedade. E nós vivemos a era da ansiedade. Nós somos pressionados pela vida moderna. A nossa sociedade nos sufoca e nos gera, e isso acaba gerando uma série de patologias, a ponto de algumas pessoas terem que, por vontade ou por necessidade, viver a semana inteira num único só dia. Talvez você entenda perfeitamente o que eu estou dizendo. Viver uma semana inteira num único dia. Essa pressão que a sociedade nos faz. Mas por que tudo isso? Medo. Medo de perder o emprego. Medo de perder o lugar que ocupa. Medo de ser passado para trás. Medo de não ter como sustentar a família. Ou até medo de não poder manter o mesmo padrão. Vivemos numa sociedade de medo. E ultimamente nós temos sentido isso de uma forma mais perto, mais significativa. Um pensador cristão disse: o grande perigo consiste em alguém concentrar a sua atenção sobre tais coisas a ponto de ficar oprimido e obcecado pelo que é material, pelas coisas que pertencem exclusivamente ao tempo e ao mundo presente. Ao tempo e ao mundo presente. Mas vamos ao texto, fazer agora algumas considerações. É claro que, logo de início, já percebemos isso. Há dois caminhos e uma decisão a tomar. Você conhece aquele ditado, estar com os pés em duas canoas? Se você nunca foi para um lago, mas procure imaginar, duas canoas, um pé em cada uma delas. E se você quer algo mais moderno, porque esse ditado é muito antigo, é pena que o Churu não está por aí, mas vocês já pensaram em estar com os pés em dois skates? Eu não consigo ficar em pé em um. Vocês já pensaram em dois? A queda é inevitável. E as consequências da queda são inevitáveis. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não podeis servir a dois senhores. A escolha tem que ser feita. É preciso fazer essa escolha. O nosso coração está sempre inclinado a valorizar mais e mais as coisas materiais. Facilmente o dinheiro nos domina, mas é preciso tomar cuidado. Deus exige adoração. Nós sabemos disso desde o Gênesis. Mamon também exige adoração. A decisão está diante de cada um de nós.
a quem seguir. E eu quero lembrar vocês que essa escolha é extremamente importante. A quem seguir e a quem servir. A Deus ou a Mamon? E eu quero lembrar a vocês 3 perigos ao servir a Mamon. 3 perigos muito evidentes que aparecem. Ele seduz, pois a nossa natureza quer aquilo que ele oferece. E promete, porque ele promete felicidade, ele promete realização pessoal, ele promete sucesso, ele promete prestígio. Mas ele engana, porque o indivíduo, ao achar que pode conquistar tais riquezas e que tais riquezas lhe trarão felicidade, ele se engana. E podem até trazer felicidade momentânea. Mas isso vai se tornando o famoso saco sem fundo. Não tem fim. Quer mais e nunca se satisfaz. Além de enganar, ele humilha, porque a pessoa fica arrasada. Ela se torna um verdadeiro trapo humano. Um exemplo muito recente. Bom, recente em termos, já que vocês que andam conectados, o recente é o que aconteceu talvez na última hora. Mas não faz muito tempo vocês ouviram a notícia de que a filha do popstar, que já morreu, Michael Jackson, tentou suicídio. Vocês já pensaram? Talvez muitos de nós, talvez até tenhamos pensado, como eu queria ser a filha dele, como eu queria estar na posição dela, riquezas, fortuna, facilidade, comodidade. Tentativa de suicídio, porque seduz, engana, humilha. E é isso que acontece para aqueles que fazem essa escolha. São assolados para ganhar dinheiro, ganham. São pressionados a ganharem ainda mais. Isso provoca uma grande tensão, tem que ganhar mais. Recentemente, se não me engano foi na Veja da semana passada, saiu uma noticiazinha sobre alguém da empresa do Eike Batista que havia comprado as ações quando ele comprou a R$23 e agora vale menos de R$1. Vocês já pensaram? Pessoa que vive disso, que faz isso o seu Deus. Atenção para ganhar e para manter, para segurar aquilo que tem. E nos relacionamentos, acabam até tendo dúvida. Será que esses relacionamentos são por minha causa ou por causa do meu dinheiro? A grande tensão. Eles perdem a paz, não a paz. Por isso, ele seduz, ele engana e ele humilha. E nós temos aprendido aqui, desde que começamos a estudar o Sermão do Monte, que a felicidade não está nessas coisas materiais, que a felicidade está no andar com Deus. Aí é que está a felicidade. E eu quero olhar com vocês, nessa porção que nós lemos, 3 razões por que fazer a escolha pelo reino de Deus. Eu mostrei 3 perigos daqueles que fazem a escolha pelo reino de Mamon. E quero mostrar 3 razões, 3 motivos por que você deve fazer a escolha correta. Primeiro, que o nosso Deus é um Deus provedor. Logo no versículo 26, nós acabamos encontrando justamente esse aspecto, e é por isso que eu quero reler com vocês aí no versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Em primeiro lugar, Jesus está dizendo, ou leva-nos a pensar, como vocês obtiveram a vida?
De onde ela veio? Deus é o Criador. Deus é o nosso Criador e Ele sabe o valor que tem a vida. Por isso o argumento de Jesus é irrefutável. O ser humano é um ser privilegiado, porque Deus nos deu uma série de habilidades: plantar, colher e armazenar. As aves não têm essas habilidades e mesmo assim Deus ainda provê. Então, não há motivo para nós ficarmos ansiosos. Agora, é claro que há alguns riscos ao lermos esse texto. O primeiro risco é dizer: as aves não plantam, não colhem, não armazenam, não trabalham. Logo, eu não vou trabalhar também. Esse é um cuidado. Não é para deixar de trabalhar. Mas é por isso que nós sabemos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Desde o livro de Gênesis, nós sabemos que temos que trabalhar. Você conhece o versículo de Paulo de Tessalonicenses: aquele que não trabalha, que não coma. Paulo é direto. Então é para continuar trabalhando. Agora, Deus não, o texto não está dizendo que Deus leva a comida ao bico dos pássaros. Não é isso. Os pássaros também trabalham. Os pássaros não têm a mesma capacidade que nós temos. Mas, vejam que o que Jesus está dizendo é que não é para fazer da busca da provisão a minha razão de viver. Eu tenho que sair à busca da provisão. Essa é a parte que nos cabe. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir em busca da provisão. Mas o que Jesus está dizendo é: não façam disso a sua razão de viver. Não façam disso o seu Deus. Mude o foco. Mude o foco. Deus te capacitou. Deus te deu um emprego. Seja ele bom ou mau, Deus te deu. Deus te deu uma capacidade para trabalhar, saúde para trabalhar. Honre o seu Deus pela sua vida profissional, pela maneira como você vai em busca do seu sustento. Se onde você trabalha não está bom, peça ao Senhor que mude, mas enquanto Ele não mudar, continue lá e honre o seu Deus, honre o nome que você carrega. Você carrega o nome de Jesus. Seja sal e luz onde você trabalha. Dê aos colegas que não têm esse mesmo Deus uma amostra do que é isso. Honre o seu Deus pela sua vida profissional. E agradeça a Deus porque Ele é o Deus da provisão. Mas não é só Deus que provê. Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso, Ele provê, porque Ele é fiel. E quando Jesus aborda essa questão, Ele usa um ícone de Israel, o rei Salomão. O rei mais sábio, o rei mais bem dotado, o rei mais rico. E o que Jesus está dizendo? Eu penso que Jesus deve ter escandalizado os judeus quando ele disse isso. Nem Salomão, em toda a sua glória e esplendor, conseguiu se vestir com os lírios do campo, criados por Deus. Criados por Deus. Mas o que acontece com os lírios do campo? São jogados nos fornos. Então percebam que Jesus está dizendo que Deus proverá sim, porque Ele é fiel. E aqui Ele mostra o contraste entre aqueles que creem em Deus, que nós estamos chamando aqui, eu particularmente estou chamando de os discípulos, e aqueles que não têm Deus, que são os gentios. Quando Jesus está dizendo gentios, são aqueles que vivem distantes de Deus. Esses confiam em coisas materiais, terrenas, visíveis, investimentos, emprego, conta bancária, talento, prestígio, poder.
Esses confiam nessas coisas, porque eles não têm outra coisa. E à luz da realidade, eu confesso a vocês que, num primeiro momento, é mais fácil confiar nessas coisas porque elas são visíveis, materiais. Mas o que Jesus está dizendo é: não confiem nessas coisas. Ainda que elas sejam visíveis e materiais, elas não perduram. Elas são perecíveis. Os gentios vivem dessa forma porque eles têm que obter o máximo desta vida terrena. A filosofia deles é comer, beber, vestir-se bem, alegrar-se o quanto pode, extrair o máximo de prazer da vida. Mas a perspectiva do reino de Deus é diferente. A perspectiva é confiança em Deus. Ou, se você quiser, fé. Fé. Essa é a perspectiva do reino. Para entrar no reino é preciso ter fé. O caminhar no reino, o caminhar com Deus, é uma caminhada de fé. Eu posso não compreender o que Deus está fazendo comigo, como Deus está trabalhando comigo. Eu posso nem compreender, mas eu confio porque eu sei que é melhor. Porque Ele faz o melhor. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E sei que Deus controla todas as coisas. E por isso Ele fará. Por isso Jesus está dizendo: a ansiedade é inútil. É inútil querer acrescentar um côvado sequer à sua vida. É inútil, porque isso de nada vai adiantar. Mas isso nós vamos ver num outro aspecto, que é o fato de Deus ser soberano. Lá no 32, voltem ao versículo 32 aí na sua Bíblia. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Jesus não está dizendo que não é preciso comer, beber e vestir-se. Não é isso que Ele está dizendo. Há essa necessidade sim, Ele reconhece aqui. O que Ele está dizendo é que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. O argumento é inquestionável. Não temos controle sobre a nossa vida. Não temos controle sobre nada da nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer no instante seguinte. Um exemplo pessoal para vocês. No final do ano tive alguns problemas cardíacos e exames para cá, exames para lá. E o que aconteceu? No começo do ano tive que ir para uma academia. A duras penas estou frequentando a academia. Mas isso vai acrescentar um côvado, isto é, vai acrescentar algum tempo de vida para mim? Se eu tivesse ouvido o Dr. Paulinho e entrado na academia há 10 anos, eu teria mais tantos anos de vida? Negativo. O que está em jogo aqui na academia é a qualidade de vida. Não é o acrescentar mais anos de vida. Nós não temos esse controle. Por isso, além do exemplo, eu tenho uma preocupação. Uma preocupação que eu vejo todos os dias em que vou à academia. A idolatria do corpo. Quantas e quantos homens e mulheres vão à academia e fazem daquilo a razão do seu viver. Para quê? Para serem admirados pelos homens, pelas mulheres. Eu sei que alguns dizem que é por isso que não vão à academia. Mas precisamos cuidar da nossa saúde. Isso é bom. Mas é preciso tomar cuidado e não fazer disso o nosso Deus. Percebam como é muito tênue esse fio que separam as coisas. Nós precisamos ter sempre muito cuidado com isso. Vejam que, apesar dos nossos esforços, apesar da indústria de cosméticos,
Vocês sabem o quanto a indústria de cosméticos cresce. A indústria da alimentação cresce. Está ficando rica. Cremes para isto, cremes para aquilo. Não é com isso que eu vou dizer para vocês, mulheres, não usem cremes. Não, usem. Creme anti-rugas, creme para diminuir a idade. Mas o que eu vou afiançar para vocês, usem qualquer creme que for, o mais caro, o mais eficaz. Isso não vai acrescentar 1 segundo sequer para a sua vida. Por quê? Porque quem tem o controle da sua vida é Deus. Não é a indústria de cosméticos. Não é a academia. Não serão todos os exercícios que você vai fazer. Nada disso. Ele tem o controle de toda a sua vida. E aí a fala de Jesus. Então, por que essa agitação toda? Por que essa preocupação toda? É um gasto inútil de energia, é perda de tempo, até perda de saúde. Cuide sim, mas não faça disso a sua razão de viver. Mas eu quero dizer uma coisa importantíssima para vocês que estão muito preocupados em prolongar o seu viver. O discípulo é um ser imortal. O discípulo é um ser imortal, porque ele pertence à eternidade. Ele pertence à eternidade. Você é discípulo? Você é um cidadão da eternidade. Deus o criou e o predestinou para a eternidade. É isso que o texto está deixando claro. Bom, mas se não é para viver desse jeito, o que eu devo fazer? O versículo 33 é bem claro. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas do dia a dia, essas coisas que nós precisamos. Não é para deixar simplesmente de lado. Como eu já disse para vocês, não é por isso então que eu abandono o meu emprego e fico sentado no sofá, assistindo a televisão, vendo todas as passeatas e protestos. Não. Mas é para buscar em primeiro lugar o reino e toda a justiça desse reino. O problema está na prioridade correta. A prioridade correta diz respeito ao reino e à justiça desse reino. Quando Jesus está falando sobre o reino, trata-se do todo, aquilo que nós estamos vendo, desde o começo do Sermão do Monte, desde as bem-aventuranças. É desse conjunto a que Jesus está falando. Eu gosto de pensar como se fosse um outro país, com outros valores, outras práticas, outros costumes. Esse reino será vivido plenamente na eternidade. Mas o que Jesus está dizendo é que já podemos viver aqui, já podemos experimentá-lo aqui. O discípulo é aquele que vive na perspectiva do reino de Deus. E a justiça desse reino, o conjunto de valores e de princípios desse reino. Todos aqueles valores e princípios que nós já vimos nas bem-aventuranças, a começar do ser pobre em espírito, que é a porta de entrada do reino. O discípulo é chamado a praticar e a viver esses valores e princípios. Diz respeito ao relacionamento com Deus. Eu sei que nós sabemos, o caminhar, o andar com Deus nos traz felicidade. Mas eu tenho a minha natureza pecaminosa. E com isso, eu escorrego. Um dia eu vivo bem, outro dia não. É assim a nossa caminhada. Por isso nós dependemos da misericórdia do nosso Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que eu devo encher a minha mente e gastar as minhas energias, não me preocupando com o comer, o beber, o vestir, mas sim
concentrar as minhas energias em buscar um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Porque isso vai afetar todas as outras áreas da minha vida. Vai afetar a minha área pessoal, relacional, a minha área familiar, profissional, espiritual. Por isso que ele está dizendo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a fórmula, é simples, mas é tão difícil de viver. Saibam vocês que eu estou falando, em primeiro lugar, para mim. Para mim. Buscai, é prioridade. Buscai o Senhor diariamente, em todas as circunstâncias do dia. E o nosso Deus é tão misericordioso, que você não precisa abandonar o seu emprego e vir bater aqui à borda e querer um emprego. Eu tenho que trabalhar aqui na Igreja Batista da Borda do Campo, porque aqui, sim, eu vou viver o reino. Não é isso que Jesus está dizendo. Continue trabalhando onde você está. Continue com a família que você está. Continue com seus vizinhos, com seus parentes. Você só precisa mudar o foco. Você só precisa mudar a prioridade. É isso que Jesus está dizendo para nós. E para você ter uma ideia do contraste entre esses dois reinos, vejam que esses dois reinos têm soberanos. Um é Mamon, o outro é Deus. Esses dois reinos têm os súditos. Um é chamado, aí no texto, de gentios, e o outro estou chamando de discípulos. Os dois reinos têm os seus estatutos, as suas regras, seus costumes, as suas práticas. No reino de Mamon, o jeitinho brasileiro funciona bem. A famosa lei de Gerson, funciona bem. O levar vantagem em tudo. A mentira, uma mentira branda, funciona. O puxar o tapete para galgar outras posições, isso funciona. Neste outro reino, são outras práticas. Nós somos chamados a ser mansos. Somos chamados a abrir mão dos nossos direitos quando está em jogo o reino de Deus. É outra prática. São reinos diferentes. Mas nós sabemos que o reino de Mamon humilha. O fim é o abismo. É um abismo, não fazemos ideia desse abismo. Mas sabemos que o reino de Deus restaura. Sabemos que o reino de Mamon é perecível, tudo é fugaz, tudo é perecível, tudo é passageiro. Mas o reino de Deus é eterno. Esse é eterno. E é por isso que a nossa esperança está em Jesus Cristo, porque Ele nos garante a eternidade. O reino de Mamon traz a escravidão. E o mais incrível de tudo é que aqueles que estão vivendo o reino de Mamon declaram que são livres. Livres. Mas pelo contrário, esse reino é tão ardiloso, cheio de armadilhas, que leva a isso. A pessoa pensa que vive livre, mas ela está se escravizando cada vez mais. Cada vez mais. E alguns que você conhece dizem abertamente: eu não quero saber desse Deus. Eu não quero. Alguns fazem essa opção deliberadamente. Mas o nosso Deus, Ele liberta. Ele liberta. Ele nos libertou das trevas para o reino do seu amor. Esse é o reino de Deus. E o reino de Mamon traz ansiedade. E aquilo que você, em geral, espera que eu conte a minha experiência ao estudar esse texto. A minha experiência eu descobri um pouco antes desse culto, quando falei com o Eduardo. Eduardo, eu não tinha percebido aquilo que eu falei para você.
Eu gosto de preparar o texto, de conversar com o texto, dialogar com o texto. Mas esses últimos dias têm sido intensos para mim. Na sexta-feira não consegui pegar esse texto. No sábado, ontem, por causa do encontro de casais, eu não peguei esse texto. E vocês imaginaram, a minha ansiedade. Ansiedade. Até que eu encontrei o Eduardo, ele perguntou como é que estava, eu falei, olha, Deus está trabalhando comigo. E aí é uma coisa mas tão indizível, não dá para contar em palavras, é uma paz. Deus, o Senhor sabe que eu busquei preparar o que eu vou dizer para os meus irmãos no domingo. Eu não pude estudar como eu gosto. Eu não pude, mas o Senhor sabe que não foi negligência. E é por isso, meu Pai, que eu estou em tuas mãos e dependendo do Senhor para aquilo que eu vou falar. Ah, que paz! Isso é fé. Isso é fé. Isso é confiança no nosso Deus. E quero lembrar a vocês que buscar em primeiro o reino de Deus é possível, sim. É possível, mas só pela fé. Pela fé. E dependendo da misericórdia do nosso Deus. Dependendo dele. E é por isso que eu quero terminar com um texto de Jeremias, que a meu ver está muito relacionado com aquilo que ouvimos falar hoje. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no próprio homem, faz da carne mortal o seu braço e aperta o seu coração, aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia nas riquezas, o homem que confia na sua aposentadoria, o homem que confia no seu investimento, o homem que confia naquilo que ele construiu, ele aparta, ele separa, ele está longe do coração de Deus. O que vai acontecer? Ele será como o arbusto solitário no deserto. Olha que imagem forte. E não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que triste, aterrador. Ah, bendito o homem que confia no Senhor. Ah, cuja esperança é o Senhor. Olha o que está reservado para ele. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque o calor vem. Mas a sua folha fica verde, com vida. E no ano da sequidão, ela vem também. Ela vem. No ano da sequidão, não se perturba, porque a esperança está em Deus. Não há por que se perturbar, não há por que ficar com ansiedade. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Somos chamados a dar bons frutos, porque a árvore é boa, é ótima, e é por isso que somos chamados assim. Abaixe a sua cabeça. Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos mostrou que preocupar-se com coisas materiais, de modo que elas monopolizem a nossa atenção e absorvam a nossa energia e nos atormente com ansiedade, é incompatível com a fé cristã e com o bom senso. É falta de confiança em Deus, é falta de fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é desejar como algo primordial viver o reino de Deus, tal qual está descrito nas bem-aventuranças. Você quer ser pobre em espírito ou continuar orgulhoso? Você quer chorar a sua miserabilidade ou continuar sendo soberbo e orgulhoso e continuar se justificando do pecado que cometeu? Você quer ser manso ou continuar brigando pelos seus direitos, mesmo que isso envergonhe o nome de Jesus?
Você tem fome e sede de justiça? Isto é, você busca um relacionamento íntimo e sadio com Deus? Ou busca somente nas horas vagas e nas horas de necessidade? Você quer buscar ser misericordioso ou continuar duro como sempre, com o coração duro, pois não leva desaforos para casa e ninguém passa por cima da sua autoridade? Você quer buscar ser limpo de coração ou se deixar levar pelo lixo que a sociedade moderna apresenta todos os dias e em todas as circunstâncias? Talvez com a desculpa de ser moderno, aberto, democrático, antenado. Você busca ser pacificador ou vibra quando as coisas pegam fogo, pois é chegado numa confusão? Você vai continuar buscando paz a qualquer preço e negociar princípios para não ser perseguido nem alvo de críticas pelo fato de professar o nome de Jesus? Em outras palavras, você é de Jesus somente quando está aqui neste prédio? Ou é de Jesus em qualquer lugar, em qualquer circunstância? E não alegue que ser cristão autêntico significa renunciar à alegria. Você sabe que isso é um grande engano. Você pode tudo, mas seu parâmetro é quando você busca em primeiro lugar o reino. Isto é, quando você glorifica a Deus em tudo o que faz. Ao terminar o culto, comece a viver essa verdade. Não é para você sair daqui aterrado, mas é para você sair daqui restaurado pela palavra bendita de Deus. Deus, sonda o nosso coração. Nós somos ansiosos porque somos de pequena fé. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus, a buscarmos em primeiro lugar, mas como prioridade mesmo, o seu reino e a sua justiça, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém.